Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre propriedades mecânicas. E aqui vamos falar sobre a resistência à tração. Em primeiro lugar, a gente tem que saber como é que a gente encontra o valor da resistência à tração. E essa resposta para isso é o teste ou ensaio de tração, que vai nos fornecer informações sobre as propriedades dos metais e dos polímeros. É um tipo de ensaio bastante comum, descritivo e segue a norma ASTM. E ele funciona através do tracionamento do material até a fraturação. E a gente vai pegar o nosso corpo de prova, vamos fixar ele numa base e a máquina vai agarrar a parte de cima e puxar ela. Esse ato vai ser o tracionamento. E o corpo de prova padrão, a gente vai inicialmente calcular qual que é o valor do comprimento dele e depois ele vai se esticando até um ponto que se chama estricção. E depois desse ponto da estricção, que aí forma uma gargantinha, ele vai continuar sendo puxado até que ele se rompe. No final das contas, esse teste todo vai nos fornecer um gráfico que é chamado de curva de tensão-deformação. E essa curva vai nos dar, entre outras informações, a resistência à tração. E eu vou aproveitar que estamos falando dela e vou falar de 3 pontos principais: o ponto A, B e o C da nossa curva. O ponto A é chamado de tensão de escoamento, o ponto B é o ponto da resistência à tração e o C é o de ruptura. Disso, esse gráfico vai determinar duas áreas principais a partir da tensão de escoamento, que é uma área à esquerda de deformação elástica e à direita de deformação plástica. Além disso, quando o nosso corpo de prova chega até a resistência à tração, ele vai terminar uma fase de deformação que chama deformação uniforme. E quando eles pedem nos nossos exercícios qual é a deformação total do material, é o quanto ele vai se elasticar até chegar no ponto de ruptura. Então, essa é a deformação total. Mas já que estamos falando sobre deformações, o que é a diferença entre deformação elástica e plástica? Bem, a elástica ela é uma deformação linear em que tanto a tensão quanto a deformação vai subir de maneira linear e elas estão correlacionadas através do módulo de Young, pela fórmula módulo de Young igual a sigma sobre epsilon. Então, o módulo de Young é, nesse caso, a tangente da nossa curva, da nossa reta. É um processo reversível e não existe rompimento das estruturas. Já a deformação plástica, ela é quase toda irreversível e causa cisalhamento entre os planos. Dessa maneira, não tem como ela voltar para o estado inicial depois de ter sido deformada plasticamente. Uma informação aqui que eu já digo que ela está um pouquinho inconsistente, é que eu disse que a nossa deformação, a partir do ponto de deformação elástica, ela vai ser uma soma de deformação elástica com plástica. Mas o verdadeiro significado disso eu vou dizer mais para frente, quando nós formos falar de ductilidade. Aproveitando aqui, vou falar um pouco da deformação uniforme, que, a grosso modo, é a deformação que não altera a área da seção transversal. E essa área começa a ser alterada quando se forma a garganta, a partir do ponto de estricção, que é quando o nosso corpo, o nosso material, atingiu o ponto máximo do grau. E como nós já falamos sobre deformação elástica e plástica, vamos falar um pouco mais aprofundadamente da tensão de escoamento, que é a tensão limite para a deformação elástica. E ela pode acontecer de duas maneiras, do jeito fácil ou difícil. O fácil, ele acontece quando a gente tem um limite bem definido entre onde termina a elástica e onde começa a plástica. E vai ser a tensão máxima desse período, desse intervalinho. Quando esse limite não é definido, a gente vai precisar recorrer a um artifício gráfico para encontrar um ponto P chamado limite de proporcionalidade, que vai nos dizer exatamente onde o nosso gráfico vai começar a se afastar da linearidade. Quando a gente quer encontrar esse ponto P, precisamos de um ponto de partida. Esse ponto de partida é uma deformação convencionada, e cada material tem a sua. Quando a gente for consultar as normas da STM, a gente vai encontrar esses valores. Mas só para deixar alguns valores registrados aqui, para metais e ligas metálicas, essa deformação convencional é de 0,2%. Para cobre e ligas de cobre, 0,5%. Para polímeros, 0,5% também. E para ligas duras e cerâmicas, 0,1%.
Por fim, a estricção é a redução da área do nosso corpo de prova a partir do ponto de resistência à tração, ou seja, do ponto de tensão máxima. E nesse ponto, a gente vai ter a formação de uma garganta a partir da concentração da tensão pelo processo de tracionamento. Ela é determinada por uma fórmula, e ela é a razão da diferença de áreas dividido pela área inicial, multiplicado por 100 para a gente ter o valor em porcentagem. E expressa a ductilidade do material. Sobre esse ponto de fricção, um comentário aqui que eu vou fazer brevemente, mas que na parte de ductilidade a gente vai retomar, é que esse nosso alongamento vai parecer que a nossa tensão que a nossa tensão diminuiu para atingir o valor que a gente está esperando. Mas, na verdade, esse valor de tensão permaneceu o mesmo. E isso a gente vai encontrar quando a gente for falar da curva real da tensão deformação, porque a que a gente tem é a curva de engenharia. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Obrigada pela atenção e vejo vocês no próximo.